Otávio comenta que Diná está se sentindo perdida e que foi humilhada, mas ela responde que a moça a desafiou. Otávio afirma que, antes de tirar satisfação com a moça, ela deveria ter procurado o Theo. Ele pede para ela ter uma conversa definitiva com o marido, mas Diná diz que está evitando. Otávio alerta que isso não leva a nada e lembra que Theo já está separado dela. Ele comenta que Theo dizia que o casamento parecia uma prisão e afirma ter certeza de que Diná não quer um homem como prisioneiro. Diná insiste que ele ainda é seu marido, mas Otávio responde que a certidão é só um papel e que o sentimento acaba quando o amor acaba. Diná demonstra que ainda ama Theo e diz que é por isso que continua lutando, mas Otávio afirma que ela sente apenas uma paixão. Diná concorda, dizendo que é apaixonada por Theo. Otávio diz que isso não é amor, porque amor não destrói. Diná troca olhares com ele. Carmen encontra o mascarado, que lhe entrega um buquê. Ela fica feliz e agradece, dizendo que nunca esquecerá que ele a ajudou a conseguir aquele trabalho. Padilha pergunta para onde Sininha vai tão arrumada. Vovó pede para Sininha colocar uma carta no correio. Padilha questiona, mas Sininha rebate perguntando o que ele tem a ver com isso. A dona da pensão diz que vovó também tem direito de ter seus segredos. Bárbara comenta que o que Sofia está fazendo com Zeca é muito ruim, mas Sofia diz que precisa pensar no filho e fazer o que for melhor para ele. Sininha diz que depois leva as cartas. Andresa chega em casa procurando pela mãe e pergunta se Guiomar está pronta, mas Francisca afirma que ela se trancou no quarto, dizendo que não iria à consulta. Andresa pergunta o horário e Francisca responde que já passou de 1 hora. Andresa percebe que a consulta está perto e Francisca fica pensativa sobre o que está acontecendo na casa. Alberto diz que Andresa precisa trazer a mãe ao consultório, mas Andresa responde que insistiu para ela ir, porém Guiomar se trancou no quarto para evitar a consulta. Ela afirma que a sua mãe está com um comportamento estranho. Alberto pergunta se ela mudou com o Raul ou com ela também. Andresa comenta que não aguenta mais essas brigas, pois elas irão acabar com seu casamento. Andresa diz não conseguir mais ter paz, afirmando que Guiomar vive insistindo que Raul mudou por culpa de ter entregado Alexandre à polícia. Andresa diz que Raul traiu Alexandre, mas Alberto afirma que não houve traição, e sim que Raul fez o que devia ser feito, além de ter visto o irmão várias vezes. Ela ressalta que Guiomar disse que ele agiu apenas por pressão. E Andresa diz que, se seu marido traiu Alexandre, pode traí-la também. Alberto relembra alguns momentos com Guiomar nos quais sentiu uma impressão de ambiente pesado. Ele comenta que teve uma desconfiança, mas não pode dizer nada até ter elementos concretos. O doutor afirma que, assim que souber de qualquer coisa, precisará falar com ela e Raul. O telefone toca, mas Diná diz a Otávio que não precisa atender, pedindo para deixar tocar e fingir que não há ninguém ali. Diná questiona porque ele foi à locadora, se não pretendia comprar nada. E Otávio responde que foi com a intenção de ajudá-la. Ela diz que ele deve estar se divertindo com os acontecimentos em sua vida, pois ela só soube insultá-lo. Ele responde que isso já passou, e Diná comenta que admira a capacidade dele de perdoar. Otávio diz que não é rancoroso, ao contrário dela, que afirma ser e que se sente feliz quando pode se vingar. Ele afirma que Diná não é feliz e ela confessa que realmente não é, perguntando como ele pode conhecê-la tão bem. Otávio diz agora ter certeza de que eles se conhecem de vidas passadas. Diná pergunta se ele acredita nisso e Otávio diz que antes não, mas agora sim. Diná pergunta se ele ainda aguenta ela e questiona se Otávio já perdeu alguém que amava de verdade, afirmando que perdeu o Theo. Otávio fica em silêncio. Paty, Theo e Maroca almoçam juntos. Theo diz achar que Diná não virá, mas Maroca comenta que ela nunca demorou tanto e que sempre avisa quando não vem. Ela pergunta se Theo pretende ir embora e ele dá a entender que vai esperar Diná chegar. Paty pergunta se ele não vai ficar para sempre, mas ele responde que não pode. Theo fica em silêncio, depois bate na própria cabeça e diz que a comida está uma porcaria, preferindo ficar em jejum. Maroca questiona essa atitude de Theo e pergunta com quem ele estava falando, mas ele diz que não falou nada e não se lembra do que fez. Sininha encontra Carmen e ambas se cumprimentam. A dona da pensão pergunta se agora ela é motorista de táxi, dizendo que é perigoso, mas Carmen afirma que o mascarado está ensinando defesa pessoal para ela, como forma de prevenção. Sininha mostra o concurso do qual está participando, com a intenção de ganhar um carro, e Carmen diz que também quer ganhar. Sininha afirma que, se ganhar, dará o carro de presente a alguém muito especial, demonstrando carinho por essa pessoa.
Carmen pergunta se ela está apaixonada e pede para contar, mas Sininha muda de assunto e pede que ela tome cuidado ao pegar passageiros. As duas se despedem. Estela comenta que Bia poderia ter feito uma sopa, mas Bia responde que tinha muito dever para fazer e que Ismael poderia contratar uma empregada. Estela diz que elas dão conta, pois a casa é pequena, e questiona de onde vem o dinheiro de Ismael, afirmando que ele sempre foi sujo. Ela leva presentes para Bia, que demonstra felicidade ao recebê-los. Estela pergunta o que ele está pretendendo, e ele responde que só quer que sua filha se vista bem. Estela questiona se ele está tentando comprar Bia, e ele diz que não sabia que sua filha estava à venda. Ismael elogia Estela e entrega um presente para ela, mas ela diz que é uma caneta que vai servir muito bem para ele assinar o divórcio. Estela dá a entender que não vai aceitar nada dele. Bia experimenta a roupa, porém Estela diz que está um pouco vulgar para seu gosto. Diná comenta que há muitos problemas, cita o problema de Raul com Guiomar e também que Estela está com problemas com Bia e Ismael. Otávio pergunta se o marido dela foi quem a agrediu e ela dá a entender que sim. Diná comenta que Otávio vai adorar conhecer Maroca. Ela diz que há momentos em que sente falta de alguém para conversar. E Otávio responde que foi por isso que quis procurá-la. Diná comenta que nada abala Otávio. E ele diz que a vida apresenta problemas para serem enfrentados e resolvidos. Diná pergunta se ele consegue resolver todos. E ele dá a entender que quase. Otávio diz que faz uma escala de prioridades, enquanto Diná diz ser muito emocional. E por isso não consegue agir de forma fria. Diná alega ser muito fraca e Otávio afirma que pode ensiná-la a ser forte. Diná questiona se ele a considera uma pessoa covarde e Otávio diz que isso é um engano, elogiando Diná. Ambos trocam olhares. Carmen comenta que Lisa não comeu nada o dia inteiro, mas ela se recusa a comer. Carmen pergunta se Lisa irá à aula do mascarado, mas ela responde que não está aguentando nem a si mesma. Sua amiga diz que Diná é uma fera. Lisa comenta que ela não é dona de Theo, mas Carmen afirma que Diná é louca por Theo e que vai pegar muito no pé dela. Lisa diz que Diná terá guerra. Carmen aconselha Lisa a pensar se Theo vale mesmo a pena antes de se entregar de corpo e alma, e Lisa garante que vale. Theo comenta com Maroca que não dá mais para esperar, então Theo decide ir embora, mas Diná acaba chegando. Paty a cumprimenta e depois Maria a leva. Diná diz que ligou para a locadora e para a Estela, mas ninguém atendeu. Diná afirma que não está tão bem quanto Lisa e pede para Maroca se retirar, pois a conversa com Theo é particular. Theo diz que Lisa não tem nada a ver com os problemas deles e que quer deixá-la fora disso. Ele pergunta quem contou a Diná e ela responde que tem seus informantes. Ela oferece bebida a Theo, mas ele recusa. Theo diz que o pior já passou e que agora é hora de reconstruir o que deixou de existir. Ele diz que quer dar um novo rumo à sua vida, mas Diná revela que rasgou a roupa de Lisa. Theo afirma que Diná foi longe demais desta vez. Theo acha um absurdo Diná ter agredido Lisa. A mesma diz que não se arrepende do seu ato. Theo afirma que quando resolveu sair de casa, ainda não conhecia Lisa. Diná comenta que foi Lisa quem forçou Theo a sair de casa. Ela alega que Lisa não presta, mencionando a carta que ela escreveu para Alexandre na prisão e o fato de ter pedido auxílio e consolo a Mauro. Theo diz que isso não é novidade, pois Lisa não lhe esconde nada. Diná critica Lisa e Theo afirma que ela é uma mulher de família. Ele garante gostar de Lisa e, sendo assim, quer refazer sua vida com ela. Diná retira a Maroca, que estava ouvindo a conversa. Diná diz que não está separada de Theo. Ele afirma que quer que ela assine a separação, mas ela alega não concordar com a situação. Theo dá a entender que não voltará para ela. Diná responde que não deseja isso. Theo diz que sempre admirou Diná, mas quer uma separação amigável, tentando resgatar a amizade entre os dois. Porém, Diná se recusa. Ela afirma que foi muito amor desprezado e jogado no lixo. Diná diz que não dará separação e que ele não verá mais Patrícia. Theo se revolta, dizendo que Diná enlouqueceu e que continuará vendo Paty todos os dias, pois ela é sua filha. Maroca se intromete, mas Diná a retira novamente. Theo quebra algo, demonstrando estar com raiva da situação. Otávio chega e Okida e Glória tentam questioná-lo, porém ele diz que está tudo em santa paz e de bem com a vida. Tato comenta que Otávio poderia ter avisado sobre algo. O mesmo diz que foi ao escritório, alegando que seu pai não passou por lá hoje, mas Otávio afirma que foi à casa de um cliente. Tato pergunta qual cliente, mas seu pai responde que ele provavelmente não conhece. Dudu comenta que seu pai está alegre hoje. Otávio diz que seu dia começou muito bem. Tato pergunta o motivo e Otávio responde que é possível sentir a alegria no ar.
Dudu diz que foi para a escola e não viu nada disso. Seu pai afirma que ele não estava prestando atenção e que precisa observar melhor as coisas. Dudu comenta que a marca da queimadura dele não sumiu. Tato diz achar muito estranho, pois é a mesma marca que há na moto. Otávio pede para verificar isso na moto. Tato examina a moto e Otávio pergunta se ele conheceu o antigo dono, mas Tato responde que não. Maroca acaba desmaiando e Diná se preocupa. Em seguida, ela vai até o telefone para pedir ajuda a Alberto. Pati pergunta para quem sua mãe está ligando e Theo diz que é para Alberto, pois Maroca não está se sentindo bem. Tato limpa sua moto e seus amigos chegam. Na sequência, um deles diz ter visto o carro do doutor parado em frente à locadora no shopping. Tato questiona e pergunta que horas isso aconteceu. Tato tira satisfação com seu pai sobre ele ter ido à locadora de Diná. Otávio pergunta o motivo de ele querer saber e Tato responde que é por curiosidade. Em seguida, Otávio confessa. Seu pai pergunta o que ele tem a ver com isso e Tato responde que ele mudou muito e que não é mais a mesma pessoa, pois agora pensa apenas em Diná. Tato pergunta o que ele fez e Otávio pede para ele não fazer drama. Tato diz que a impressão que Otávio passa é a de que se encheu dos filhos. Tato chama Diná de perua e Otávio pede para ele não falar mal dela. Tato pergunta se Otávio quer casar com Diná, mas seu pai responde que ele não deve se intrometer na vida dele. Otávio fica pensativo. Alberto vai até Maroca. Ela responde que basta ele entrar no quarto para que ela já se sinta melhor. Maroca pergunta o que teve. Alberto a examina e diz que ela teve um piripaque. Ela responde que sentiu uma falta de ar horrível. Alberto diz que irá recitar um remédio e recomendar alguns dias de descanso, afirmando que um tempo na fazenda fará muito bem a Maroca. Ela pede para Diná ir junto, e Diná diz que irão. Ela afirma que irá tratar do assunto. Maroca chama Alberto e pede para ele fechar a porta. Ela fala sobre a relação de Theo e Diná, comenta sobre a briga e diz que descobriu a nova namorada de Theo. Alberto ressalta que Maroca não pode mais se envolver na briga deles. Ele diz que terá uma conversa muito séria com Diná. Alberto afirma a Diná que, se algo acontecer com Maroca, ela terá que assumir a responsabilidade. Ele cita que será muito franco, alegando que Maroca não tem mais saúde para viver diante de toda essa tensão na casa. Diná comenta sobre Otávio ter aparecido na locadora, dizendo que ele quer ir à sua casa e vê-la outras vezes. Alberto diz que isso é muito bom, pois Otávio é uma pessoa inteligente e equilibrada. Diná diz que ele está apenas com pena dela, mas Alberto ressalta que Otávio tem um coração de ouro. Diná diz que precisa de muita ajuda, mesmo que seja de Otávio. Diná pergunta se o doutor irá passar na Estela. Ele dá a entender que sim e se despede para ir à casa de sua irmã. Na pensão de Sininha, Fátima comenta sobre a briga no salão entre Diná e Lisa. Tibério pergunta se Lisa está de caso com o Theo. Fátima cita que eles estão namorando. Naná diz não saber de nada, afirmando que Estela não comentou nada com eles. Sininha alega que eles têm que ir até a casa de Agenor para perguntar se Lisa precisa de alguma coisa. Fátima comenta que Diná precisa ir para o sanatório. Sininha encontra Sofia e diz querer falar sobre o pai da criança dela. A dona da pensão pede para ela explicar a situação direito. Sininha diz que irão até a casa dele. Sofia pergunta se irão à casa do Zeca, mas Bárbara a defende. Sofia sai chorando. Sininha diz que é sempre assim. O mascarado treina Carmen. A mesma diz que isso cansa. O mascarado troca olhares com Carmen. Ela revela que sentiu saudade, porém não sabe do que, e pede desculpas ao mascarado. Em seguida, ele faz gestos tentando dizer algo para Carmen. A mesma descobre que ele está falando de Lisa. Ela diz que ele não deve criar esperanças em relação a Lisa, pois ela está completamente apaixonada por Theo. Carmen afirma estar dizendo isso porque é amiga dele. Carmen abraça o mascarado. O mascarado fica pensativo. Alberto pergunta sobre a vida de Estela. A mesma pergunta sobre a história de Otávio ter ido visitar Diná. Alberto cita que foi Deus quem enviou esse amigo à sua irmã. Estela diz também achar muito estranha essa aproximação e questiona se ele está realmente apaixonado por Diná. Alberto dá a entender que sim. Estela diz que Diná odiava Otávio. Alberto comenta que ambos passaram a tarde inteira conversando. Alberto pergunta se Estela irá levar adiante a separação e se está disposta a enfrentar um novo relacionamento na vida, alegando que Diná pediu para ele ir até lá dar notícias de sua mãe. Estela pede uma carona para ver Maroca. Fátima comenta que, se Lisa quiser, poderá faltar amanhã. Lisa diz que ia pedir isso mesmo, pois está sem graça de aparecer no salão.
Sininha pergunta se Diná a agrediu. Ela responde que também se defendeu. Agenor chega e cumprimenta Fátima. Sininha diz ter uma conta para acertar com Agenor, alegando que ele tem que obrigar Zeca a assumir o filho. Porém, Agenor cita que essa história está muito mal contada. Ele comenta que a vida para os três já está muito difícil, imaginando como será sustentar mais uma criança. Lisa pergunta se Naná acha que Zeca é o pai da criança. Ela diz que sim, mas Lisa se recusa a acreditar. Theo diz que Lisa o entende e o respeita. Raul comenta que Diná precisava saber disso. Theo afirma que Lisa não tem nada a ver com sua separação. Andresa diz que vai torcer para ele ser feliz com Lisa. Theo diz que ela tem que ajudar Diná, citando o escândalo causado por ela. Theo afirma que Diná deu a entender que ele não veria mais Paty. Raul diz que Diná precisa poupar Maroca. Andresa pergunta sobre a separação. Theo diz que não é prisioneiro de Diná. Alexandre aparece atrás dele em forma de espírito novamente. Alexandre toca na cabeça de Theo, fazendo-o ficar estranho. Theo diz que suas unhas estão limpas e que não suporta sujeira. Theo cita que ninguém gosta dele e insulta a Andresa. Raul comenta que em sua casa ele não falará assim. Theo cai no chão.